Em destaque no Panorama CBN, mega avalanche entre o Nepal e o Tibete destrói vilas inteiras, provoca mortes e deixa centenas de desaparecidos. Dona do Instagram aceita pagar 87 bilhões de reais para encerrar processo sobre vício em redes sociais. Governo processa Discord e pede R$500 milhão por danos morais coletivos. Com dívida de 265 milhões de reais, Habibs e Ragazzo entram em recuperação judicial. Morre o ator Tim Curry dos filmes It e Esqueceram de Mim 2. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 26 de agosto de 2026. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas pela falha do Spotify na publicação com o atraso do último episódio. Em ocasiões como essa, você pode ouvir o Panorama no aplicativo da CBN e em outras plataformas. Vamos em frente. Em menos de meia hora, eu te conto as principais notícias do dia. E eu começo com a tragédia que aconteceu entre o Nepal e o Tibete. As imagens correram rapidamente o mundo e dominaram as emissoras de notícias nessa quarta-feira. Eu deixei o link com a página da CBN para você conferir os vídeos na descrição desse episódio. Uma mega avalanche de gelo, lama e rochas na fronteira entre o Nepal e o Tibete deixou mais de 160 mortos e centenas de desaparecidos até o fechamento desse episódio. As cenas assustadoras mostram a força da água arrastando pontes, cobrindo um porto e destruindo vilas inteiras em uma região turística nos Himalaias. A polícia do Nepal confirmou que recuperou 157 corpos e ainda procurava 579 pessoas até o momento em que eu gravo. Do lado do Tibete, a China confirmou 3 mortes e 265 desaparecidos. Entre os que sumiram, estão quase 400 viajantes de várias partes do mundo. O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, colocou o exército e as forças de segurança nas buscas que salvaram pelo menos 88 sobreviventes. O presidente Lula prestou solidariedade às vítimas. O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio das embaixadas em Katmandu e Pequim. Até o momento, Itamaraty não tem registro de brasileiros atingidos e disponibilizou telefones de emergência para atendimento consular na região. A causa exata da tragédia ainda é investigada. Chegou a existir a suspeita de que um terremoto teria provocado o desastre, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos corrigiu a informação e explicou que o registro nos aparelhos foi causado pelo próprio impacto do deslizamento de terra e que a força correspondeu a uma magnitude de 5,2. Imagens de satélite obtidas pela agência de notícias Reuters mostram que a parte inferior de uma geleira se desprendeu a cerca de 5.200 metros de altitude e desabou sobre o vale. Segundo um geólogo de uma universidade canadense, um bloco de gelo de 600 metros de largura caiu 1.200 metros. Uma das suspeitas é que a avalanche tenha represado um rio local, criando uma barragem natural que se rompeu e liberou uma onda violenta. Especialistas explicam que o calor recente derreteu muita neve na região em apenas 24 horas, o que pode ter fragilizado a estrutura do gelo. A área também vive a temporada de monções, que vai de junho a setembro e traz chuvas intensas. Um relatório da ONU de 2023 revelou que as geleiras do Nepal derreteram 65% mais rápido na última década do que nos 10 anos anteriores por causa do aquecimento global. O desastre destruiu postos de fronteira, assentamentos rurais e obras de usinas hidrelétricas, onde pelo menos 8 trabalhadores sul-coreanos estão desaparecidos. As autoridades nepalesas e chinesas admitiram que os sistemas de alerta da região não conseguiram antecipar o desastre. Você vai ter atualizações na programação ao vivo da CBN, no nosso site e na próxima edição do Panorama. Mudando de assunto, a Meta, dona do Instagram, e 47 estados americanos fecharam um acordo nesta quarta-feira para encerrar um processo histórico na Justiça dos Estados Unidos. A empresa aceitou pagar 17 bilhões de dólares, cerca de 87 bilhões de reais, e vai limitar o tempo de uso das redes sociais por crianças e adolescentes. Segundo informações apuradas pela agência Bloomberg, se o julgamento fosse até o fim, a punição para a empresa poderia chegar a 1 trilhão e 400 bilhões de dólares.
Os procuradores acusam a Meta de projetar as plataformas de forma deliberada para viciar os jovens. E aí, pelo acerto, a Meta vai interromper a rolagem infinita da tela e fixar um limite diário de 2 horas de uso no Instagram e no Facebook. O uso das redes vai ser bloqueado entre meia-noite e 6 horas da manhã e as notificações ficam silenciadas entre 10 horas da noite e 7 horas da manhã. A empresa também vai retirar filtros de beleza e a contagem de curtidas para evitar comparações sociais negativas entre os adolescentes, além de reforçar a verificação de idade. Do total da multa, a Meta vai pagar 12 bilhões de dólares agora. Os outros 5 bilhões dependem de acertos semelhantes dos estados com concorrentes como o TikTok, o YouTube e o Snap, dona do Snapchat. O procurador-geral do Distrito de Colômbia, Brian Schwab, classificou o acordo dessa quarta-feira como uma vitória monumental para a saúde pública dos jovens. A decisão segue uma tendência global. No ano passado, a Austrália virou o primeiro país a proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. Na Europa, o bloco estuda proibir o acesso de menores de 13 anos e questiona o modelo viciante das plataformas. O acordo da Meta com a justiça americana ainda precisa da homologação final do tribunal. E o governo brasileiro entrou com uma ação civil pública na justiça para obrigar o aplicativo de conversas Discord a adotar medidas contra crimes na rede e reforçar a segurança de crianças e mulheres. A Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça pedem uma indenização de 500 milhões de reais por danos morais coletivos, mas não vão solicitar o bloqueio da plataforma no país. A decisão de a Justiça acontece depois do fim das negociações com a empresa para um acordo amigável. O Discord passou a ser investigado com mais rigor depois que uma adolescente de 13 anos cometeu suicídio no Mato Grosso do Sul, incentivada por outros usuários durante uma transmissão ao vivo. Por causa do caso, as transmissões em vídeo no aplicativo já estão suspensas no Brasil desde o dia 12 de agosto, por ordem da Agência Nacional de Proteção de Dados. Na ação, o governo pede a checagem obrigatória da idade dos usuários e a vinculação de contas de menores de 16 anos aos pais. O processo exige também que o Discord use ferramentas para cortar em tempo real transmissões de violência, automutilação e maus tratos contra animais, além de manter uma equipe de moderação no país que fale português. E o presidente Lula fechou um acordo com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para destravar a votação de pautas prioritárias do governo na semana que vem. Essa vai ser a última semana de esforço concentrado no Congresso antes do primeiro turno das eleições. As lideranças fecharam a votação da medida provisória que acaba com a cobrança de 20% sobre compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas, texto que vai perder a validade no dia 8 de setembro e corria o risco de caducar. O acordo prevê ainda o avanço no Senado da PEC do fim da escala 6x1, da PEC da segurança pública e dos projetos de lei sobre minerais críticos e do incentivo a data centers. Esse movimento marca a reaproximação de Lula, especialmente com Davi Alcolumbre, às vésperas da eleição. E a CBN deu sequência à série de sabatinas com os candidatos à presidência da República em parceria com os jornais O Globo e Valor Econômico. O entrevistado dessa quarta foi o candidato do PSD, Ronaldo Caiado. Ao falar da investigação que envolve o adversário Flávio Bolsonaro do PL, o candidato disse que a falta de explicações sobre o filme Dark Horse é um desrespeito com o eleitor brasileiro. A chance dele se apresentar e dele esclarecer os fatos, eu fui o primeiro que assumi essa posição. No momento que ele fala, esse assunto aí do Dark Horse é página virada. Eu falei, não, calma lá. Aí já é realmente desrespeitar a inteligência do povo brasileiro. Você não tem o direito de ser um candidato a presidente da República e você se negar a dar esclarecimentos os quais você está envolvido nele. Caiado defendeu a abertura do sigilo dos inquéritos da Operação Carbono Oculto sobre a atuação do PCC no mercado financeiro e no setor de combustíveis e dos casos Master e INSS. Ele também criticou a atuação do presidente Lula no caso do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O candidato reprovou a atitude do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por apoiar as taxas americanas e garantiu que vai mudar a política externa se for eleito. Péssimo, condenável, inimaginável aceitar qualquer posição que um brasileiro se coloque contra a sua pátria com qualquer punição. Eu me levantei e me levanto contra todas as outras.
Eu não admito ingerência no meu país. Eu jamais na minha vida caminharia num processo de aplaudir ou de querer fomentar qualquer iniciativa contra meu país. Ronaldo Caiado prometeu fazer revisões no sistema de impostos, na Previdência e no modelo de trabalho 6x1, além de acabar com penduricalhos no judiciário, mas não apresentou propostas práticas de como vai aplicar as medidas e disse que vai consultar técnicos de cada área. Na segurança, o candidato prometeu construir 40 presídios de segurança máxima e falou contra o uso de câmeras nas fardas de policiais. Nos próximos dias, a sabatina ouve Renan Santos, do Missão, e Augusto Cury, do Avante, sempre às 10h30 da manhã. Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL, não aceitaram o convite. Agora, informações da guerra dos Estados Unidos no Irã. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quarta-feira que fechou um acordo com Omã para dividir os lucros do pedágio cobrado no Estreito de Hormuz, que separa os dois países. O porta-voz do grupo militar declarou que os dois países definiram as fronteiras marítimas da região e a fatia dos recursos que vai ficar com cada um. Na terça-feira, os ministros das Relações Exteriores dos dois países se reuniram na capital iraniana, Teherã, para discutir a criação de um corredor marítimo provisório e o início da retirada de minas no trecho. O governo do Irã diz que as rotas navegáveis já foram acertadas. O porta-voz iraniano acusou os Estados Unidos de atrapalharem as negociações. O principal ponto de travamento é a exigência do Irã de cobrar uma taxa dos navios, o que é rejeitado pelos americanos. As autoridades iranianas reforçaram que o canal não vai ser totalmente liberado enquanto os Estados Unidos não aceitarem as condições do país. Entre as exigências do Irã estão o fim do bloqueio naval, a retirada de sanções econômicas e a liberação de dinheiro e bens iranianos que estão bloqueados no exterior. O petróleo continuou a trajetória de queda dos últimos dias, mas com menos intensidade. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent cai 0,8%, negociado a $86, mas ainda cerca de 20% acima da mínima que atingiu no mês de julho. Por causa disso, o Ministério da Fazenda prorrogou até o dia 9 de setembro o benefício de 44 centavos por litro para gasolina. O valor é pago aos produtores e importadores. A medida perde validade no dia 31 desse mês e pode ser estendida. E o IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial do país até o dia 15 do mês, registrou queda de 0,40% nos preços em agosto. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses desacelerou para 4,24%. O número veio abaixo do esperado pelo mercado financeiro e representa a maior deflação registrada desde agosto do ano passado. A queda nesse mês acontece por causa de 3 grupos principais: habitação, transportes e alimentação e bebidas. A conta de luz foi o grande destaque, com um recuo de 6,25%, impulsionada pela inclusão do bônus de Itaipu nas faturas desse mês. Nas passagens aéreas, o desconto médio passou de 13%. E na mesa dos brasileiros, os alimentos consumidos em casa caíram quase 1%, com destaque para o tomate, que despencou mais de 27%, e a batata inglesa, que baixou 25%. Na contramão, o leite longa-vida subiu 3,41% e os cigarros subiram 5,56%. Dados da inflação acima do esperado nos Estados Unidos seguraram o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que ficou praticamente estável aos 174.586 pontos. O dólar comercial subiu 0,22%, cotado a R$ 5,15, e o euro vale R$ 6,00, também praticamente estável. E a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação judicial do Grupo Gênios, dono das redes de restaurantes Habib's, Ragazzo e Tendal Grill. A medida de proteção legal suspende temporariamente a cobrança de dívidas. Ela serve para evitar a falência e permitir que a empresa reorganize as finanças. A dívida total declarada é de R$ 265.200.000. No pedido que foi entregue à Justiça na segunda-feira, a empresa atribui a crise aos efeitos da pandemia de Covid-19. Segundo a rede de fast food, o menor movimento de clientes nos shoppings, a alta dos juros e o avanço dos aplicativos de entrega de comida também prejudicaram o caixa. O conglomerado de restaurantes tem 60 dias para apresentar o plano final de pagamento aos credores.
A empresa afirmou que o atendimento aos clientes segue normalmente. A rede Habib's opera no Brasil há quase 40 anos. Falando na Operação Carbono Oculto, que foi citada pelo candidato Ronaldo Caiado, o Ministério Público de São Paulo denunciou nesta quarta-feira 16 pessoas por integrar um esquema de desvio de metanol para adulterar combustível na Grande São Paulo. Entre os alvos está o empresário Beto Louco, Roberto Augusto Leme da Silva, que está foragido. Ele é apontado como um dos principais financiadores do grupo. A defesa do empresário declarou que os fatos da denúncia não têm relação com ele. Outro nome denunciado é Admar de Carvalho Martins, o Dema, que também é investigado por ligação com a empresa de ônibus Upbus e com antigos sócios apontados como líderes do PCC. No Rio de Janeiro, 19 ônibus foram tomados como barricadas na zona norte da cidade depois de uma operação policial que deixou 1 morto e 5 presos. Homens armados atravessaram os ônibus para dificultar o avanço dos policiais nas comunidades do Campinho e do Fubá. Segundo a polícia militar, teve confronto e os suspeitos fugiram para uma área de mata. 4 homens foram presos em flagrante, outro foi baleado e levado para um hospital e um 6º suspeito morreu depois de sofrer uma parada cardíaca durante a ação. Por causa da violência na região, postos de saúde da rede municipal precisaram suspender o atendimento externo e unidades de ensino da rede estadual cancelaram as aulas ao longo do dia. Notícia boa que vem da saúde. A agência reguladora dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa, aprovou um tratamento inédito para o câncer de pâncreas em estágio avançado. A doença é considerada uma das mais letais e com menos opções de tratamento na medicina. O novo remédio vai ser vendido com o nome de Razonk. O tratamento é feito com 2 comprimidos por dia. Ele age diretamente bloqueando uma proteína com defeito que alimenta quase todos os tumores no pâncreas. Durante décadas, a ciência acreditou que era impossível neutralizar essa proteína. Nos testes clínicos, os pacientes que tomaram o remédio tiveram uma sobrevida média de mais de 13 meses, o dobro do tempo obtido com a quimioterapia tradicional. Entre os beneficiados está o ex-senador americano Ben Sasse, do Partido Republicano, que teve queda expressiva nos marcadores do tumor. O remédio foi aprovado para quem já passou por quimioterapia e a expectativa é que os planos de saúde cubram a maior parte do custo. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde está ouvindo. Reforçando o pedido de desculpas pelo atraso na publicação do último episódio, eu mesmo deixei um comentário na caixinha do Spotify para indicar que o episódio estava publicado nas outras plataformas. A falha foi no Spotify. Aí o padre Raimundo Luan, de Matriz de Camaragibe, Alagoas, viu a explicação e disse que foi ouvir no site da CBN. Eu também deixei um aviso nos stories do meu Instagram, então quem me segue já viu lá o que tinha acontecido. A Giovana Toledo comentou: hoje o Spotify tentou nos derrubar, vim correndo para o seu perfil porque não consigo fazer meu trajeto de volta para casa sem ouvir a edição da noite. Espero que a situação normalize por lá. Depois foi publicado depois de algumas horas de atraso. Valeu, Giovana. A Ikemi Iguchi disse que foi dormir desatualizada e que é fiel ao Spotify, igual é fiel ao Panorama. E a Valéria Vito, de São Paulo, capital, perguntou sobre o YouTube Music, porque ela não achou os episódios, mas está tudo normal por lá, viu, Valéria? Obrigado também pela sua mensagem. Então, lembrando, o Panorama está disponível em várias plataformas, além do Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube e também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. E eu registro ainda um comentário que me deixou muito feliz de dias atrás. Leandro, eu ouço o Panorama desde 2024, mas meus alunos da UESP escutam todos os dias desde o semestre passado, pois sempre é assunto de início de aula. Sou professora de Geografia, amo. Ela não deixou o nome, mas aparece como Lucy Crato no Spotify. E o UESP, eu fui pesquisar, é a Universidade Estadual do Piauí. Muito obrigado.
Um abraço a você, também aos seus alunos, espero que estejam aproveitando, porque a gente trata mesmo de muitos assuntos de geopolítica, por exemplo, né, que devem ser muito úteis em sala de aula. Um abraço para vocês. E vamos terminar essa edição com uma homenagem? It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. O ator britânico Tim Curry, conhecido por interpretar personagens marcantes no cinema e no teatro, morreu nesta terça-feira aos 80 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas ele já enfrentava complicações de saúde desde 2012, quando sofreu um acidente vascular cerebral grave. Nascido em Grappenhall, na Inglaterra, em 1946, Curry começou a carreira no coral da igreja e estreou nos palcos em 1968 no musical Hair, em Londres. Foi nos bastidores da peça que ele conheceu o compositor Richard O'Brien, que escreveu o papel do cientista Dr. Frank Anfurter, pensado especialmente para ele. A montagem estreou nos palcos em 1973 e virou filme 2 anos depois, no longa The Rocky Horror Picture Show, que transformou o ator em um ícone da cultura pop ao lado de nomes como Susan Sarandon. Curry ficou famoso também por papéis de vilões com humor ácido. Ele tem um rosto bem marcante. Entre os trabalhos de maior destaque estão o palhaço Pennywise na primeira adaptação da minissérie It, uma obra-prima do medo, de 1990, e também o gerente do hotel no filme Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, de 1992. Além do cinema, ele construiu uma trajetória sólida no teatro musical, com 3 indicações ao Prêmio Tony nos Estados Unidos. Mesmo depois do AVC em 2012, que limitou os movimentos do corpo e o deixou em cadeira de rodas, Curry continuou a trabalhar como dublador em animações e videogames. E o diretor Michael Levy confirmou ao site TMZ nesta quarta-feira que o ator terminou de gravar seu último filme, Scream 2, pouco antes de morrer. Tim Curry não era casado e não deixa filhos. Com esta música Time Warp, que está na trilha sonora de The Rocky Horror Picture Show, nós vamos encerrando esta edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã, com Bianca Santos. Se não tá no Spotify, tá nas outras, hein? E eu volto na sequência. Até lá!